Você já se perguntou por que alguns homens simplesmente não conseguem parar de pensar em certas mulheres? Por que eles desaparecem com algumas, mas com outras parecem perder o controle? Voltam, insistem, não conseguem seguir em frente. Isso acontece porque existe algo além do físico, além do que você diz ou faz. Existe um tipo de presença feminina que prende a alma, que deixa uma marca emocional. E hoje, você vai descobrir qual é essa presença. Mas antes de tudo, eu preciso te dizer, isso aqui não é um jogo. Não é sobre truques ou manipulação. É sobre acessar a sua essência mais poderosa e despertar nele algo que ele nem sabia que estava procurando. Quero que você fique até o fim, porque eu vou te dar uma chave emocional que pode mudar a forma como você se relaciona. E se em algum momento da sua vida você já sentiu que amou demais e foi esquecida, ou se você já viu um homem se tornar viciado em você sem entender o porquê, escreve aqui nos comentários. Esse espaço também é seu. Agora respira fundo e vem comigo. Segundo a psicologia de Jung, os vínculos mais profundos não nascem da lógica. Eles nascem da ativação do inconsciente. Ou seja, um homem se vicia quando você toca algo macio dentro dele, que vai além do físico. Algo que tem mais a ver com símbolo, com mistério, com energia, do que com beleza, frases prontas ou estratégias superficiais. E esse algo é o que chamamos de energia feminina simbólica. É quando você deixa de tentar agradar e começa a encarnar a mulher que carrega profundidade, que é presença, mas também é ausência, entrega, mas não se abandona. Essa mulher não é comum, ela não é previsível. Ela não está sempre disponível e é justamente por isso que ela se torna inesquecível. Você já reparou que no início de uma paixão, os dois lados sentem borboletas no estômago? Mas com o tempo, essa sensação desaparece. Pois é, o que mantém o desejo aceso não é a presença constante, é o ritmo emocional. É a dança entre dar e recuar, entre estar e deixar de estar. Homens não se viciam na mulher que está sempre ali. Eles se viciam na emoção que essa mulher desperta. E essa emoção nasce quando ele sente que precisa conquistar você todos os dias. Não por insegurança, mas porque você tem camadas. Você não se entrega toda de uma vez. E ele sente que, por mais que se aproxime, sempre há mais de você a ser descoberto. Essa é a raiz do vício. O cérebro masculino libera dopamina, o hormônio da antecipação, quando ele vive picos emocionais. E isso acontece quando ele não tem certeza, quando ele sente, mas não controla, quando você não está sempre ali, quando há silêncio, espaço. A maioria das mulheres erra aqui. Elas acreditam que, para conquistar um homem, precisam estar sempre disponíveis. Mas isso só anestesia a emoção dele. Quando você se entrega demais, sem que ele tenha mergulhado de verdade, você deixa de ser enigma e vira certeza. E a certeza não vicia. Então, escuta bem isso. Uma mulher se torna inesquecível quando, ao se afastar, ela deixa um vazio cheio de significado. E não é porque ela sumiu. É porque a presença dela era cheia de alma, cheia de verdade, cheia de valor. Ela sabia quem era. Ela não precisava ser escolhida para se sentir amada. Ela já estava escolhida por ela mesma. E você? Tem sido essa mulher? Ou tem corrido atrás? Mandado mensagem demais? Insistido quando ele se distancia? Se explicado demais? Se moldado demais? Se doado demais? Você tem medo de ser ausente? Ou tem medo de ser esquecida? Por quê, mulher? A ausência certa não afasta. Ela revela. Ela mostra o quanto você fazia falta e o quanto sua energia era rara. A mulher que ele não consegue esquecer é a que se entrega de forma sincera, mas não permite que ele a tenha por completo, sem merecimento. Ela cria espaço, ela permite o silêncio, ela tem o próprio mundo. Ela ama, mas não implora. Ela cuida, mas não se sufoca. Ela quer, mas não depende. E isso ativa nele algo ancestral, a necessidade de conquistar, de merecer, de voltar, de ficar. Então faz um favor para você agora.
Da próxima vez que sentir vontade de correr atrás, de provar algo, de salvar mais uma relação, respira, fecha os olhos e se pergunta: eu me escolheria agora? Se a resposta for não, volta para você, volta para tua alma, volta para tua verdade. Porque é isso que magnetiza, é isso que prende, é isso que vicia. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu sou a mulher que ele nunca esquece. Isso não é sobre orgulho, é sobre lembrança, é sobre deixar uma marca na alma, não na ansiedade. Compartilha esse vídeo com uma mulher que anda esquecendo do próprio valor. Agora, eu vou te mostrar como despertar emoção verdadeira nele sem dizer uma palavra. O que a maioria das mulheres fortes não percebe sobre a dinâmica do desejo. E um passo prático que você pode fazer hoje para começar a virar o jogo, te vejo lá. Você precisa entender uma coisa que nunca te contaram com honestidade. Um homem pode admirar a sua força e, mesmo assim, não se apaixonar por ela. Ele pode achar incrível tudo que você faz, tudo que você segura, tudo que você dá, e, mesmo assim, não sentir aquela falta que machuca. Por quê? Porque o que cria esse vínculo emocional não é a sua competência, é a sua antiga essência feminina revelada aos poucos. É a emoção que você ativa nele, sem nem perceber. E essa emoção nesse não vem de palavras nus, nem de tentativas de convencimento. Ela nasce quando você permite que ele sinta você. Homens vivem em um mundo de exigência e performance. O tempo todo, eles estão tentando provar algo. Quando eles encontram uma mulher que faz a mesma coisa, que está sempre no controle, sempre racional, sempre pronta para resolver, eles sentem respeito, mas não conexão. O que cria o vício emocional é o oposto disso. É quando ele sente que está diante de uma mulher que não quer provar nada. Uma mulher que vive em paz com o que sente, que não tem pressa de se defender, que não compete, não se protege, não negocia a própria energia. Ela simplesmente é. E ele sente. Você quer saber o que realmente prende um homem? É quando ele encontra uma mulher que é um mistério, e não porque ela esconde, mas porque ela tem camadas que não se explicam de cara. Ela não despeja tudo nos primeiros encontros. Ela não revela sua dor na primeira troca de olhares. Ela deixa que ele a descubra, com tempo, com presença, com merecimento. Ela entende que a energia feminina não implora. Ela atrai e sabe o momento certo de se recolher. Mulher, o feminino poderoso, não grita. Ele sussurra, ele toca com leveza. Ele não exige atenção, ele a inspira. Você pode ser forte e suave. Você pode ser livre e íntima. Você pode ser intensa, sem ser carente. Você só não pode se esquecer da sua alma, se esquecer da tua verdade, se esquecer de você. Porque quando você se perde para tentar ser amada, ele sente. E o que era desejo vira obrigação. O que era magia vira rotina. O que era paixão desaparece. Você já percebeu como homens se viciam em certas mulheres que nem são tão boas para eles? Mulheres que às vezes nem demonstram tanto. Sabe por quê? Porque essas mulheres ativam algo nele que ele não entende. É a ausência que dói, é a presença que marca, é o silêncio que fala mais que palavras. O vício emocional vem da imprevisibilidade emocional, não do drama, mas da alma. Então me escuta agora com o coração aberto. Você não precisa correr atrás, você não precisa se provar, você não precisa insistir, você só precisa voltar para você. Toda vez que você se coloca no centro da própria vida, você cria um campo magnético ao seu redor. E nesse campo só fica quem sente a sua profundidade, quem aguenta te ver inteira, com luz e sombra, com força e vulnerabilidade. Essa é a mulher que ele não consegue esquecer. O homem se vicia não na mulher que tenta agradar, mas na mulher que o faz sentir que há sempre mais dela a ser revelado. Ele não consegue esquecer aquela que é presença sem necessidade, que olha nos olhos sem medo,
que se retira quando precisa sem drama. E por quê? Porque ela se pertence. Ela sabe que o amor começa dentro e que o desejo verdadeiro não pode ser forçado. Agora quero te perguntar, você tem se pertencido? Ou está sempre se moldando para que ele fique? Você tem se escutado? Ou está se traindo em pequenas concessões só para não ser deixada? Você se olha com amor? Ou só espera que ele faça isso por você? Mulher, o vício começa na ausência que revela, na pausa que reverbera, na distância que acende. Não fuja do silêncio. Não tenha medo de desaparecer um pouco. Não tente estar presente o tempo todo. A presença constante é confortável, mas o espaço entre uma presença e outra é onde nasce a saudade. E a saudade é a raiz do desejo. A mulher que prende o coração de um homem é aquela que, mesmo em silêncio, ainda vibra dentro dele. Aquela que ele sente falta mesmo quando não entende o porquê. Aquela que se retirou, mas não se apagou, porque ela não foi embora com raiva. Ela foi embora com amor próprio. E ele sente. Se isso te tocou de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu não me apago mais por ninguém. Essa frase é um lembrete para você e para outras mulheres que vão te ler, porque o seu comentário cura, e a tua história tem valor. Agora eu vou te mostrar como usar o silêncio como uma arma de poder emocional. Quais gestos ativam desejo verdadeiro sem dizer nada? E uma chave final para virar esse jogo. Sem se machucar mais, te espero no último ato dessa jornada. Agora que você já entendeu o que desperta o desejo profundo, agora que você reconheceu o poder da tua ausência, da tua energia emocional, eu preciso te contar o segredo final. E esse segredo é simples. A mulher que um homem nunca esquece é aquela que aprendeu a se fazer falta, mas não por orgulho, não por jogos, e sim porque ela entendeu que o amor não nasce da presença constante, mas do impacto da sua essência. Sabe o que realmente mexe com o coração masculino? É quando ele percebe que não tem controle sobre a forma como ela se doa. É quando ele sente que precisa merecê-la, não porque ela impôs isso, mas porque ela é rara. Ele começa a perceber que com ela tudo tem alma, que os momentos são intensos, que o toque é cheio de intenção, que a conversa não é só leve, é profunda, e que quando ela se vai, ela deixa silêncio, mas um silêncio cheio de presença. O desejo, mulher, não nasce da pressa. O desejo nasce da pausa, da espera, do espaço. É aí que o homem começa a pensar em você quando não está com você. É aí que ele se pergunta se te perdeu. É aí que ele começa a procurar sinais e sente que algo dentro dele está diferente. Você ativou a emoção, você deixou rastro, você se tornou memória viva. E esse é o ponto mais alto do magnetismo feminino. Deixar a sua marca sem se anular. Quando você passa, ele sente que algo ficou. Ficou no cheiro, ficou nas palavras, ficou no olhar e, principalmente, zicou no silêncio. Você não precisa forçar presença. Você precisa valorizar a sua ausência. Você precisa permitir que ele sinta a sua falta, sem punições, sem ameaças, sem exigências, só sendo você. E se retirando com amor próprio, quando sentir que está se doando mais do que recebe. Isso não é orgulho, é sabedoria emocional. Muitas mulheres dizem, mas se eu me afastar, ele me esquece. E eu te devolvo com outra pergunta. Se você estiver sempre disponível, ele vai lembrar? Quando tudo é garantido, perde valor. Quando tudo é certo, deixa de ser especial. Quando não há silêncio, não há saudade. Você não precisa se esconder, mas precisa ter um mundo interno tão vivo que ele perceba que estar com você é escolha, não é garantia. E agora, eu quero que você saiba de uma coisa que ninguém te ensinou. O feminino não é um lugar de espera, é um lugar de movimento interno. Você não precisa correr atrás. Você precisa cuidar de si com tanta presença que quem estiver ao seu redor sinta que está diante de algo sagrado.
Porque quando uma mulher se honra, ela cria um campo que nenhum homem consegue ignorar. Você quer que ele se vicie em você? Então se torne viciante para si mesma. Acorde todos os dias com vontade de estar consigo. Crie momentos que te nutram. Esteja em silêncio e sinta paz. Ria sozinha. Dance no quarto. Cuide do teu corpo, mas acima de tudo, da tua alma. Porque a mulher que um homem venera é aquela que já se pertence. O desejo verdadeiro não nasce quando você tenta ser perfeita. Ele nasce quando você se mostra humana. Com dor, com brilho, com medo, com coragem, com tudo. O desejo não nasce do que você oferece, mas do quanto você se o conhece. Ele se apaixona não por você, mas por quem ele se torna ao seu lado. E isso só acontece quando você está conectada com a tua verdade. Então, se você me ouviu até aqui, respira. Coloca a mão no coração e diz com intenção: eu sou suficiente, eu sou desejável, eu sou inesquecível. Repete isso quantas vezes for necessário. Não porque você quer que ele acredite, mas porque você precisa lembrar. Você não foi feita para implorar amor. Você foi feita para inspirar amor, para despertar desejo só com tua presença, para deixar lembrança só com tua essência, para criar saudade só por ser quem é. E se ele não percebeu isso, talvez ele ainda não esteja pronto para a mulher que você se tornou. E tudo bem. Se esse vídeo tocou a tua alma, escreve aqui nos comentários: eu me escolho todos os dias. Essa é a tua afirmação e teu voto de libertação. E se você conhece uma mulher que está esquecendo de si para ser lembrada por um homem, compartilha esse vídeo com ela. A cura se multiplica quando a gente compartilha, quando a gente se apoia, quando a gente lembra que não está sozinha. Esse canal é feito por e para mulheres que estão voltando para si. Mulheres que cansaram de implorar migalhas emocionais e estão prontas para viver relacionamentos que nascem do respeito, da emoção verdadeira e da alma. Se você quer fazer parte dessa roda de cura e transformação, se inscreve no canal, ativa o sininho e me encontra no próximo vídeo. Porque você não veio ao mundo para ser esquecida. Você veio para ser sentida e nunca mais apagada.